ouvintes da Rádio Com. Tá bem. Vamos falar, secretário, sobre a minuta do projeto da Lei de Regularizações. Bom, primeiramente, né, explicando à nossa audiência o que pretende, o que é essa questão Lei de Regularizações. Certo, nós estamos falando de tratar das edificações no âmbito urbano que foram construídas sem o devido processo administrativo, a princípio, né? Sem a contratação do profissional, arquiteto, engenheiro, e se construíram ao longo do tempo na cidade. Existe um processo de regularizações dessas edificações, mas ele encontra algumas limitações. E uma limitação bem central que nos motivou a fazer essa minuta ao longo desse ano todo é um recorte temporal, que em alguns casos impede a regularização de edificações feitas do ano de 2016 para cá. E isso recorrentemente aqui em Pelotas, essa lei precisa ser atualizada, colocando essa data para um período mais próximo, assim, diminuindo essa lacuna da impossibilidade das regularizações. E aí, desde o início do nosso governo, ao longo do ano, a gente trabalhou numa ideia de uma lei mais otimizada, mais dinâmica, e que considera esse tempo mais dinâmico, que acompanha o período. E o ponto central é que, do ponto de vista da irregularidade, ela isenta de multas as edificações construídas há mais de 5 anos. E essa lei, que ela é mais dinâmica e mais sensível, mais inteligente, eu diria, ela difere duas situações que ocorrem nestes casos. O fato da edificação ter sido irregularmente construída do ponto de vista administrativo, e a inconformidade, o fato se a edificação atende ou infringe os requisitos construtivos estabelecidos pelo Código de Obras. O que nós estamos falando? Se ela construiu sobre um recuo de jardim, sobre um recuo lateral da edificação, se ela eventualmente constrói em índices superiores, e aí é calculado, então, um retorno, uma pecúnia ao Fundo de Sustentabilidade Ambiental, pelo fato, nesses casos, que os índices urbanísticos não estão conformes pelo fato, né, de ter sido irregularmente construído. Mas, no fundo, é uma lei que aumenta as possibilidades de regularização no âmbito da cidade, de modo que as pessoas possam regularizar a situação das suas edificações. Otávio, no quesito das multas, até citou, quais as principais mudanças agora com essa nova lei? Então, são duas mudanças. O primeiro é a questão da irregularidade. Se as edificações têm mais de 5 anos, a nossa proposta prevê uma isenção dessa multa, porque já reconhece o fato da edificação já estar construída há mais de 5 anos, já está consolidada. E o outro fato é o modo de cálculo relativo a essas construções que infringem os códigos de obras, ou seja, constrói além do que era permitido no ponto de vista da regularização. Então, a gente estabelece um modo de cálculo que o contribuinte pode lá pagar sua pecúnia e não impede de regularizar a sua edificação. Em alguns casos, em tese, o que seria necessário seria a demolição ou a reforma para que a edificação se ajustasse aos parâmetros urbanísticos. Nesse caso, todas as inconformidades são passíveis de serem revertidas em pecúnia e não impedir o processo de regularização. E neste caso aí, citado por último, das construções que estão fora do que é estabelecido em lei, também, e que, portanto, haverá multa, também obedece essa questão do limite de 5 anos ou não? Então, também. Aí elas são dois cômputos feitos em separado. É importante dizer, assim, que essa coisa de construir fora dos padrões, digamos assim, todo o processo de regularização também pressupõe uma interlocução, inclusive, com a vizinhança, né? Que é o meio que a prefeitura tem de assegurar que aquela edificação construída irregularmente, né, também não esteja assim impactando ou inferindo o direito de propriedade, né, de bom convívio com a vizinhança. Portanto, a isenção de multas para construções
anteriores a 5 anos, ela vale para qualquer situação. Vale para qualquer situação, mas vamos pensar então se o ouvinte tem uma casa num determinado bairro residencial, uma casa dentro dos parâmetros urbanísticos, que foi construída há mais de 5 anos, e essa nova lei ela vai diminuir, digamos assim, a taxação sobre esse processo, na verdade, né, passando a ser cobrada só apenas as taxas dos trâmites processuais aqui na Secretaria. Hoje, para dar isenção, quanto tempo é? Ou não tem isenção? Não tem isenção. O fato de ter sido construído irregularmente sempre incide uma multa. E então, além de atualizar esse período, né, que hoje está restrito a edificações anteriores a 2016, nós estamos propondo essa isenção para a multa da irregularidade, mas, por outro lado, melhor reconhecendo essa situação da inconformidade, né? Hoje, Otávio, tem como mensurar quantos imóveis irregulares, edificações irregulares tem aqui em Pelotas? Não tem, Leonardo. Nós temos cerca de 100 mil lotes em Pelotas, tá? E, na verdade, qualquer reforma, qualquer incremento numa edificação pode ser considerada uma edificação irregular, né? E muita gente faz as suas reformas, assim, faz um pequeno edícula na edificação, a gente reconhece sim o processo legal. De tempo em tempo, a prefeitura, inclusive, faz uma atualização cadastral. A última foi feita em 2015, em que, com algumas tecnologias, a gente atualiza a metragem construída das edificações, né, para fazer uma atualização cadastral para fins tributários. Isso não tem sido feito desde 2015. Mas a gente não tem um número assim preciso de quantas edificações irregulares temos no âmbito do município. Tem muita obra que foi paralisada, que está com a sua construção suspensa? Eu tenho sustentado que nós estamos numa cultura bastante importante, assim, urbanística. Nós não temos muitas situações de embargos de obras, e desde 2015 para cá, né, inclusive com a digitalização dos processos, a gente considera que as edificações têm sido construídas com bastante rigor e apoio técnico. Nós não estamos assim num descontrole urbanístico do ponto de vista das edificações. Hoje, para regularizar uma construção, como que funciona para fazer esse ato? O requerente tem que contar necessariamente com um responsável técnico, né? Dependendo da metragem construída, ele pode contar com um técnico em edificações, para edificações de pequeno porte, ou se não, tem que estar acompanhado de um engenheiro, arquiteto ou engenheiro ou arquiteto, e protocolar os projetos aqui, os levantamentos das edificações e memorial descritivo junto à secretaria, e aí passa pela análise técnica aqui da secretaria, e o que resulta no cadastro imobiliário no âmbito do município e na possibilidade da averbação dessa edificação no seu registro de imóveis. Os registros de imóveis não aceitam a averbação das edificações sem o devido processo legal no âmbito da municipalidade. Então, essa iniciativa da Lei das Regularizações é menos uma necessidade do município em ter as regularizações atualizadas, e sim são as demandas dos próprios requerentes, dos próprios contribuintes, quando necessitam fazer a averbação da sua edificação nos registros de imóveis, né, para fins de venda, inventário. Essas são as grandes motivações da regularização das edificações que ainda não estão regulares no âmbito municipal. Então, a maioria dos casos em que há a comprovação da constatação da inconformidade parte exatamente do proprietário quando vai buscar alguma averbação de... Exatamente, especialmente esses casos mais antigos, há mais de 5 anos. Tem casos aqui que a gente trata de regularizar de edificações que estão há décadas construídas, né? E aí, para fins de venda ou de algum inventário, eles necessitam fazer essa regularização. O que difere de algumas práticas, que foi que vocês perguntaram, algumas práticas recentes de construções, e às vezes são até empreendimentos
comerciais que optam, digamos assim, em construir sem o devido processo administrativo, né? E esses casos, sim, a lei prevê a situação da multa sobre a irregularidade e, mais ainda, a multa, a pecúnia sobre a inconformidade no caso da edificação ter sido edificada fora dos parâmetros urbanísticos. O projeto agora vai ser debatido com a sociedade? Existe mais ou menos um prazo para ele ser protocolado na Câmara? Não, nós estamos trabalhando sem cronograma, porque, assim, embora é uma demanda da sociedade, nós não temos, assim, uma grande urgência, tá? Houve uma movimentação de um vereador, o vereador Rafael Amaral, que propôs atualizar simplesmente a data de 2016 para mais recente, e nós interlocutamos com ele apresentando justamente que nós viemos trabalhando ao longo do ano numa lei mais dinâmica. Ele plenamente deu acordo, e nós fizemos um evento na Secretaria de Urbanismo que reunimos um conjunto de vereadores e mais um conjunto de representantes técnicos, arquitetos e urbanistas, para mostrar esse compilado da minuta, né? Porque é uma minuta que a gente vem trabalhando ao longo do ano e ela é produzida pelos técnicos da CEURB, que acumulam, digamos assim, diversas circunstâncias, diversos casos que aparecem na Secretaria de Urbanismo que identificam muito bem esses entraves que a lei vigente se encontra. Então, foi um processo tecnicamente e tranquilamente trabalhado aqui na Secretaria de Urbanismo, que agora a gente está oferecendo para debate e, subsequentemente, nós vamos estar protocolando na Câmara de Vereadores para discussão. E qual a reação, né, dos setores interessados a esta proposta? E a elaboração do projeto ainda está aberta, ainda há espaço, está aberto para receber sugestões? Sim, a proposta ainda está aberta, ela é uma minuta que está colocada efetivamente em discussão, mas o modo que ela está construída, e essa reunião se comprova, é uma proposta de apelo da sociedade e também de plena concordância, assim. Então, é aquele projeto que a gente considera assim, meio que ganha-ganha. Todo mundo está ganhando, a política urbana ganha, o trabalho técnico também é melhor reconhecido, e aquelas situações fáticas que já estão consolidadas também estão sendo reconhecidas. Então, a gente acredita que é um processo que vai tramitar com a sua devida tranquilidade, digamos assim, no âmbito da política, porque ele é um apelo que vem da sociedade mesmo, dos requerentes, né? Tá certo. Secretário Municipal de Urbanismo, Otávio Pérez, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Edição da Manhã da Rádio Com. Claudinei, Leonardo, obrigado pela oportunidade e a gente fica à disposição. Valeu, muito obrigado. E obrigado. Chimendes interage conosco, dizendo bom dia, rádio companheiros. O Leandro Sebagi também está conosco. Isso não estimula o descumprimento. Chegou atrasada a questão, né? Mas ele questiona exatamente se não desestimula o descumprimento das leis na cidade. Existem imóveis e edificações que invadem as calçadas e áreas públicas.